Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Podcast tá incrível. Eu tô até aqui, não vou falar que eu tô ansioso por isso, na verdade, mas eu quero assistir depois esse podcast antes mesmo dele estar gravado. Pensa no lugar. Então, para vocês que não nos seguem hoje, nossas redes sociais estão aí, YouTube, TikTok, Facebook, enfim, todos eles. Inclusive, estamos lá também no LinkedIn. Acompanhe nosso projeto lá pelo LinkedIn. E a nossa convidada também, nossa convidada hoje, presta atenção em mim aqui, vem pra cá. Dá uma olhada. Você não sabe. Nós temos muito assunto aqui e eu vou dizer para todos os podcasts são interessantíssimos, mas hoje o assunto que vai mexer um pouco o coração de muitas pessoas, a gente sabe, mas ela, convite aceito, primeiro eu convidei o irmão, depois cobrei ela aqui, né, e ela veio. Essa convidada especialíssima, hoje eu vou agradecendo antecipadamente a presença dela, mas eu vou deixar que ela se apresente. Seja bem-vinda, querida. Fale com esse nosso público maravilhoso. Quem é você? Muito obrigada. Meu nome é Milene Kobayashi. Sou diretora do Colégio EB Objetivo e da Clínica Conecta Kids. Sou psicopedagoga. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui. Tô falando que tem assunto. Eu já me emocionei aqui. Bom, nós aqui agradecemos aí a sua presença. Eu sei quanto a agenda é desafiadora do nosso dia a dia, então ter você aqui comigo hoje é uma enorme satisfação. E tem muita gente que vai querer te ver aí depois, tenho certeza que vão querer te ouvir. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Kobayashi, você é japonesa? Não é japonesa, gente. Sou casada com. Como eu tô louco aqui. E é o seguinte, como é administrar tudo isso na sua cabeça, né? Todas essas posições que você ocupa, como é que você se vê nesse cenário todo aí? Fala pra gente, porque há uma curiosidade, né? A mulher faz 1000 coisas e o homem não consegue fazer meia, né? E não consegue fazer meia e, assim, tipo, nem bem feita, né? Uhum. Pô, e quando você fala, sobre a clínica, você fala sobre o colégio, né? Você é mamãe também, me conta, como é que você equilibra todos esses pratos? Vamos lá, desafiador, né? Nós temos uma empresa, as duas empresas, mas o mais importante é fazer a gestão delas com muita organização, né? Então, a gente abaixo de mim, tem 100 colaboradores, né, que compõe toda essa equipe. Nós temos os outros diretores também que me ajudam, né? Eu tenho a diretora Karina, o diretor Fábio, a dona Gilza, que é mantenedora. Então, nós somos uma equipe aí composta para conseguir administrar as empresas mesmo, né? Eu, como diretora da clínica e do colégio, fico na gestão, nos atendimentos dos pais, coordenadores, professores, e assim vai também na clínica também, que é aí uma nova atividade aí da área da saúde, que nós estamos aí nos saindo muito bem com esse novo cenário e atendendo. Eu acredito que quando a gente faz com as coisas com muito propósito, quando você tem propósito na sua vida, muito carinho, as coisas fluem. Né? E uma coisa que eu falo, tem que ter muita organização. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu sou uma pessoa extremamente organizada, porque senão a gente não consegue dar conta, né? Então existe todo o processo, procedimento, para que as coisas fluem e saiam de acordo, né? Não vou falar que assim, nossa, é 100% perfeito. Não somos perfeitos. Temos erros também, mas é baseado tudo nisso, em cima de processos e procedimentos. E eu fazer uma boa gestão de pessoas. Você falou num ponto especial, né? Gestão de pessoas, porque para fazer gestão de pessoas, a gente tem que gostar de pessoas, tá? Tem que gostar de pessoas. As pessoas, às vezes, quer um cargo de liderança, quer alguma coisa, mas primeiro você tem que gostar de pessoas. Começa por aí. Você falou sobre propósito, você falou sobre organização, você falou sobre, né, essas partes que eu gosto. Me fala um pouquinho de propósito. Qual é o teu propósito? Muito grande meu propósito. Eu sempre trabalhei na área da educação, né? Há 30 anos trabalho na área da educação. O nosso colégio, ele sempre foi um colégio muito acolhedor, onde as crianças que sempre tiveram dificuldade sempre vieram para o nosso colégio, principalmente aqueles que não conseguiam acompanhar, às vezes um colégio que tem um pouco mais abrange mais a parte de conteúdo, exige um pouquinho mais. Então, eles acabam migrando para o meu colégio. Por quê? Porque a gente tem esse outro lado, esse lado acolhedor, de entender o aluno, de entender esse lado emocional, principalmente, né? Então, a gente tem todo esse carinho para com o aluno, entendeu? Então, a gente faz todo esse cenário, né? Quando você fala de carinho com o aluno, seu propósito é gigante. As escolas hoje, cada um tem um perfilzão, cada um tem um jeito de acolher
Ou não, né? Ou não. Porque tem escola que é... Às vezes eu sinto, né? Minha percepção é que muitas escolas viraram depósito de alunos. Minha percepção. Estou dizendo que é regra, né? Mas há de se olhar para isso. Quando você fala de carinho, conte-me mais. Como é que é essa parte acolhedora? Dá um exemplo para mim de alguma coisa acolhedora que você fala, pô, isso aqui na minha escola é especial. Então, vamos lá. O nosso colégio, esse propósito que a gente tem, ele começou desde sempre ter o olhar acolhedor com as crianças, né? E ele foi intensificando. E intensificou mais depois pós-pandemia, né? Onde a gente começou a perceber, quando as crianças voltaram para o colégio, onde elas precisavam não só de um carinho, não só de um cuidado com a parte acadêmica que ficou muito defasada, mas eles precisavam também de um carinho, de um olhar diferenciado para a parte emocional. De cuidado mesmo, de você chamar o aluno, de você conversar, de você fazer uma boa orientação, às vezes só uma palavra, né? Então, às vezes, o que eu falo que tem na minha escola é esse carinho com os alunos. E isso cada vez começou a ficar mais intensivo, né? Os pais vindo procurar o colégio com essa indicação que a escola tinha um olhar acolhedor, que a escola tinha uma proposta diferenciada, tinha um acadêmico puxado, mas tinha esse outro olhar, que quando as crianças mudavam para lá, eles conseguiam acompanhar o rendimento, acompanhar as provas, conseguiam acompanhar toda a parte acadêmica, né? E o que nós fazíamos? Às vezes precisava ser feita uma prova adaptada, ler o texto para a criança na hora de fazer uma prova, de mudar toda a parte do cenário, do ambiente da sala de aula. Então, entender mesmo a necessidade da criança. Então, quando você fala de uma adaptação para essa criança, me dá um exemplo de uma adaptação. Sei lá, uma criança com Down, com autismo, uma criança com uma dificuldade visual, o que é? Porque eu sempre trabalhei com educação e principalmente impressão de materiais de idade para idade. Quando a criança tem uma deficiência visual, a gente tem todo um material específico para a criança, para a construção dele. Mas me fala alguma coisa assim que tem lá no teu colégio, até para a gente... Então, vamos lá. Eu trabalho bastante, acho que hoje o ponto fundamental do nosso colégio é quando eu falo sobre a inclusão. Aí eu falo que é a minha paixão. É isso o propósito? Esse é o meu propósito, é a inclusão. Tá? Então, hoje a gente trabalha, pós-pandemia, isso intensificou. Então, eu trabalhava só com a parte da inclusão, antigamente com a parte de aprendizagem, que era uma inclusão que nós fazíamos básica, né? Com provas adaptadas, cenário de sala de aula diferenciado, esse cuidado. Quando chegou pós-pandemia, eu comecei a receber muitas crianças, vamos pensar no transtorno do espectro autista, que hoje que é o nicho que eu tenho maior no nosso colégio. E nós... Então, peraí. Isso é importante. Não quero te interromper, Tá. Muito longe disso. Então, você está me dizendo, com essa facilidade, que o seu colégio acolhe crianças com autismo? Acolhe criança. Mas o que a gente vê nas reportagens, em linha geral, é que é muito pelo contrário. É. As pessoas não estão querendo acolher uma criança com autismo, né? Fala um pouco mais sobre isso. Então, Quando você fala lá. que é assim, a pessoa chega lá, porque todos os relatos que eu escuto é que a mãe ou o pai vai no colégio, não pode dizer que a criança tem autismo, então o colégio fala que não tem vaga. O que você está me dizendo aqui, pelo que eu entendi, é que não tem problema falar que a criança tem autismo? Não tem problema, principalmente isso é uma das principais perguntas quando a família chega no nosso colégio. Por 2 motivos. Eu falo que a minha escola tem uma educação inclusiva, tá? Porque tanto tem que aceitar, o pai típico tem que aceitar, quanto o pai atípico, ele tem que entender, né? Porque... Quer explicar que é atípico e típico para algumas pessoas que estão... Algumas pessoas talvez não saibam um pouco o que... Típico é a criança que não tem nenhum transtorno, né, nenhum problema neurodivergente, e o atípico é uma criança neurodivergente, por exemplo, o transtorno do espectro autista, ele se enquadra nessas crianças, tá? Então, por isso que a gente fala atípico e típico. Então, a gente fala para os 2 cenários, tanto para o pai do atípico quanto o pai do atípico, que nós somos uma escola que tem uma educação inclusiva, né? E a gente explica para a família o que é uma educação inclusiva, até mesmo para a família do atípico, né? Então, nós temos esse cenário da escola, o que ele é? A gente traz a criança, a gente faz uma avaliação com todas as crianças, atípica ou não, faz uma anamnese, e dentro das necessidades daquela criança, porque cada criança tem uma especificidade, né? Então, o seu filho tem uma, a minha tem outra, e eu vou lidar com isso, né? E eu vou trabalhar dentro da necessidade daquela criança. Então, deixa eu... Não estou te interrompendo, não. É só para... Então, você está me dizendo
Que eu acho que isso é muito importante para todos os familiares, pais, amigos, todo mundo saber disso. Está me dizendo que a criança, o pai pode chegar na sua escola e lá na entrada, no momento que ele é recebido, falar que ele tem uma criança, né? Pode, não precisa ter medo. Precisa ter medo. Então, diga isso para todo mundo que... Pode entrar no nosso colégio, falar que você tem uma criança atípica e você vai ser muito bem recebido, pode ter certeza. E pode pedir para falar comigo, porque eu tenho o maior prazer de falar com vocês. Parem as máquinas. Vou até colocar o logo do colégio aqui, é importante. Fala onde você está localizado também. Onde está localizado o seu colégio? Nós estamos localizados próximo ao Shopping Internacional, na Rua Argentina, número 59, Vila Endres. Tá, olha só. Ela já deu abertura, por favor, aí, né? Porque está tão acostumado a ouvir diferente que quando você escuta com essa facilidade, você fala assim, meu, será que é verdade? A mãe, quando entra para falar comigo, a primeira coisa que ela pergunta, ela fala assim, tem vaga? Eu falo, tem. Ela chora. Porque não encontra essa facilidade em outras escolas. E assim, o que a gente escuta bastante, né? Eu estou falando isso porque a gente dentro das empresas tem uma preocupação com a inclusão. Então, toda vez que olha para a inclusão, nós estamos olhando sempre para o cadeirante, o deficiente visual e tal. Mas a gente sabe que tudo isso mudou muito. Então, nós, empreendedores, temos que ter a consciência de acolher. Então, eu percebo, acho que você pode me ajudar nessa, que o número de crianças com autismo aumentou muito. Aumentou bastante. Hoje, a cada 36 nascidos, um é autista, né? Peraí. Cada 36 crianças que nascem, uma tem... é autista. Então, cada vez mais isso vai aumentar. Então, não adianta nós, que somos diretores, né, de escola, achar que isso vai acabar. Não, isso vai aumentar. Então, o que nós temos que fazer? Nos capacitar. Nós temos que nos alinhar junto com a educação e a saúde. Então, se você tem 30... Eu vou fazer uma conta aqui de cabeça. Então, nós estamos em 2024, 36 para 1. Então, em 2034, nós podemos ter uma sala cheia só com crianças com autismo? Sim. E nós temos que capacitar todos, né? E ter as condições de fazer esse atendimento. Por quê? Porque eu falo para todos os pais. As nossas crianças serão o quê? Futuro. Né? Estarão nas empresas, trabalhando com os nossos filhos, né? Então, assim, eles vão se encontrar. Então, não adianta aquela mãe típica falar assim, mas eu não quero que meu filho tenha contato. Ele tem que ter contato. Ele precisa, para poder, lá na frente, conseguir entender e desde pequenininho, conseguir entender o outro para lá na frente ele conseguir trabalhar junto. O teste é uma proposta muito interessante, nossa, uma estrutura que a gente montou de educação, onde nós vamos levar para os jovens do ensino médio inteligência emocional, empreendedorismo e na transversal nós vamos colocar tudo que é de inclusão. Justamente pelo que você disse agora. Eu não sei, o gestor de amanhã, se eu não treiná-lo agora, ele não vai conseguir recepcionar essa galera lá no futuro, né? Mesmo porque eles vão ver muitos e muitos anos aí. Então, acho que essa mensagem da Milene aqui é muito importante para que você, pai que está nos assistindo, você, mãe, ou você que tem alguém próximo que precisa de um acolhimento. Porque você está me dizendo que você, além de acolher, você dá todas as orientações e abertura para que estejam lá contigo no teu colégio. Sim. Se essa é a maior dificuldade, né? Cada 36 crianças que nascem, uma nasce com autismo, eu acho que esse número... Eu não sei se a genética mudou, enfim, uma coisa aconteceu no mundo, mas é um dado importante. E você falou do seu propósito. Tá. Só para eu entender. Então, você acolhe as crianças no colégio e tem... O que aconteceu? Depois de tantos pedidos, né? Porque chegaram as mães e falaram, Milene, você precisa ajudar meu filho. Eu cheguei uma hora e falei, tá, mas eu sou escola, né? Eu tenho um limite de ajuda. Não, você precisa de ajudar de alguma forma. Eu falei para pedir, Deus, me ajuda. De que forma eu posso ajudar? E aí tivemos a ideia, fomos iluminados, vamos dizer assim, de abrir uma clínica, né? Por quê? Porque somente dessa forma, mesmo que eu seja pequenininha, sou uma clínica hoje, né? Eu vou fazer bem feito. Não, mas espera aí. Gente, a gente sabe que esse assunto, né? A gente trabalha com educação, ama isso, né? Então, você está me dizendo que você tem uma clínica além da escola. Além da escola, isso. Tá? Que nós fizemos o quê? A nossa maior dificuldade hoje, eu como gestora, é você fazer um atendimento de uma criança, você atender a família e eu preciso de algo a mais. Eu preciso conversar com as clínicas, né? Para o atendimento daquela criança na parte pedagógica, acadêmica, eu consegui
atender de uma forma plena. Porque a clínica, ela precisa me mandar o PIC, que é o plano de intervenção de conduta. Eu preciso saber como que está o tratamento dessa criança para eu continuar no colégio. Então, né? É uma extensão. Mas eu estou pensando na logística. Onde está essa clínica? Onde fica essa clínica? A minha clínica fica ao lado da escola. É uma solução que nós colocamos chamada Solução 360. Onde a criança, são 2 empresas distintas, quero deixar bem claro, né? Onde, por meio de uma porta, a criança consegue ter os 2 mundos conectados. Por isso que ela chama Conecta Kids. Então, sensacional. Ela tem, então, nós parabéns obrigada, pelo propósito, obrigada. pela coragem também, né? Porque empreender num cenário que você lida direto com o emocional de um pai ou de uma mãe, né? Pelo que eu estou entendendo, nessa conexão, você pode salvar uma vida ou pode destruir uma vida, né? Sim, tem que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita Você responsabilidade. realmente assumiu o papel e foi para cima. E quantas escolas tem? Quantas clínicas tem? Você sabe dizer para a gente que tem essa clínica escola integrada? Olha, pelos nossos estudos, em Guarulhos nós somos a única. Não tenho conhecimento de que tenha outra clínica que também tenha a escola, né? Integrada, que possam se conversar. Porque hoje a maior dificuldade é essa, é conversar, para a gente conseguir fazer esse plano de intervenção ser abrangente, para a criança ter essa continuidade. Então você está me dizendo, vou falar assim para o público ali, tá assistindo, você está me dizendo que você é a única escola em Guarulhos, escola que tem uma clínica conectada a ti, né? São business diferentes, mas são vizinhos, assim? São vizinhos. São vizinhos. E se a criança tiver na sua escola, ela pode ser atendida pela sua clínica? Ela pode ser atendida, se ela quiser, ela pode ser atendida também pela nossa clínica. Né? Então, não, fala alguma coisa para esse povo. Fala, sei lá, manda uma mensagem, vem aqui. Venha nos conhecer esse cenário. Esse cenário foi montado justamente, principalmente, para aquelas mães que precisam trabalhar, né? Ela veio para transformar vidas, né? Nós trabalhamos com a ciência e restaurar principalmente as famílias, que hoje elas estão cada vez mais se desfazendo. Então, não precisa. Nós temos a clínica, que a criança pode ficar no período, meio período, vamos dizer assim. Nós trabalhamos com a clínica de forma intensiva, transdisciplinar, com todos os profissionais. E a criança fica, por exemplo, de manhã na clínica e à tarde no colégio, ou vice-versa. Então, a família, ela deixa conosco o período integral, para que os pais consigam trabalhar, para que não precise ficar um responsável dentro da clínica. Então, nós temos esse cenário para trazer esse conforto para as famílias, principalmente. Que acho que o que mais chega para mim é a mãe falar assim, então, eu descobri que meu filho tem esse transtorno e eu vou ter que parar de trabalhar. E eu falo para as mães, não precisa parar de trabalhar. A nossa clínica tem a solução. Então, nós viemos, né, nós somos um grupo, viemos para trazer a solução para a família. Minimizar a dor, porque o transtorno, ele continua, ele vai ser para a vida. Né? Então, eu converso bastante isso com as famílias e eu falo, depois de 30 anos de educação, eu não montei uma clínica por acaso, não foi Deus. Eu falo que eu tenho muito Deus comigo, né? Eu acho que tão importante esse recado que está dando para as famílias, porque, enfim, a gente está tão acostumado a lutar, que quando alguém fala que tem um trabalho desse, né? Quando eu falo lutar, em todos os sentidos, tá? Não estou falando só de dia a dia mesmo, os típicos, os atípicos, né? Sim, sim. É todo dia uma luta, que eu fico pensando assim, cara, já tem alguém que está conectando. Se você é a única, uma cidade com mais de 1.300.000 habitantes, né? Eu fico imaginando assim, poxa, tem alguém que está pensando fora da caixa? Isso é formidável, é incrível. Aproveitando, Diego, coloca na tela aí o logo da clínica que ela trouxe para nós. Vamos deixar isso para todo mundo aqui que está nos acompanhando. E depois a gente deixa aqui nas nossas redes, os telefones, os contatos da, sim, né, por favor, da clínica. Milene, e aí? Você fez tudo isso? Já estou imaginando um exilhão de coisas para fazer. Quando alguém fala essas coisas para mim, eu fico assim, tá, esse processo A, processo B, conecta aqui, tira aqui, vai lá. Uma escola já é um ambiente que os cuidados já são dos mantedores, diretores, sim, já é um desafio. Eu vivi no meio de escola e vivo, né, até hoje. Já é um desafio, né? E você junta mais coisas. Tá, e o futuro? O que é que você pensa do futuro? O que é que você
O que mais você pode... Agregar na sociedade? Porque assim, por que eu estou perguntando? Se em 2024 todo mundo lutando contra, você está indo para um outro mar azul, eu diria, o que mais tem aí para você? O que você nossa pensa? Nossa ideia nós estamos com essa clínica agora em 2024, estamos conhecendo todo esse cenário, porque assim precisa ter muito conhecimento, validar todos os processos, os procedimentos, mas a nossa intenção é ter mais 12 clínicas. Né? Mais 12 clínicas, mais 12 Conectas Kids. Nesse com cenário, colégio ou não? Só por só enquanto, só com a clínica. Só com a clínica. Mas na cidade, você pensa em ir para... Na cidade e para outros lugares também, que já estão me pedindo, né? Eu falei, calma, gente, calma. Né? Então, assim, a gente pretende, sim, ter mais 12 clínicas para prestar o melhor atendimento. Mas eu te falo que esse cenário clínica-escola, ela está sendo, assim, muito... as pessoas estão procurando bastante. Uma pergunta. Há a possibilidade de alguém que tem um colégio te convidar para ser uma parceira desse colégio, montar uma clínica pode, lá? É importante dizer isso para todo sabe mundo. Por que é importante? Porque assim, eu falo que eu sou... eu não vou dar conta de tudo, né? Eu não vou conseguir abranger. Mas assim, é muito importante. Se você tem escola e se você quiser, como parceiro, uma clínica do lado da sua escola, a gente abre. Né? Essa é um dos pontos fundamentais. Porque se você unir a educação e a saúde, fica mais fácil. E eu falo assim, por que hoje todo mundo tem medo de trabalhar com a inclusão? Porque assim, não é fácil. Não é fácil. Mas o que é né? fácil? Nada, tem nada fácil na vida, fácil, né? As pessoas, né? Trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, você participar do processo dá trabalho. Porque eu sou uma líder, eu faço liderança, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu capacito, mas eu estou junto. Então, se hoje tem essa inclusão dentro da escola, eu estou junto na inclusão. Então, eu não sou uma gestora que fica apenas na cadeira em comando. Não, eu entro em sala, eu participo da construção do PEI. Se precisar fazer um gerenciamento de crise, eu estou presente, entendeu? Porque eu tenho curso, né? Então, eu fui fazer o curso, eu estou estudando, justamente para quê? Para poder dar o melhor para a minha equipe. Então, quando tiver tudo consolidado, tudo certinho, cada vez mais você vai contratando pessoas para te ajudar. Você vai tendo mais braços. Mas hoje eu tenho, mas eu também estou presente na escola, cuidando de todos esses cenários. Porque assim, não é tranquilo, né? Vamos falar de liderança aí, né? Então, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Vamos lá, então. Legal. Então, 12, esse crescimento aí, o crescimento, eu acredito, orientado pela estratégia que você montou, uma escola que já existe hoje, quer fazer uma parceria contigo, é possível. Milene, me fala uma coisa, como é que é a sua cabeça quando você vai dormir, pensando em tudo isso? Conta pra gente. É um sonho, né? É um sonho de você querer ajudar. Quando você tem uma família que chega para você e ela vibra com cada conquista daquela criança na escola ou na clínica, você fala, estou no caminho certo, né? Então, é onde me dá vontade de ir em busca de mais. Então, assim, eu não paro. Porque cada vez mais eu quero oferecer melhor. Cada vez mais. Então, assim, é uma vontade e eu falo assim, que penas que é triste que somos em poucos, porque se pudéssemos transformar isso a nível Brasil, né, e conseguir na sua totalidade atender, porque o brasileiro ele não falta, ele tem muita garra, né, só que precisa ser orientado. Precisa alguém estar junto, isso que eu sinto falta, sabe? De estar junto, de falar, olha, é possível, você consegue, vem comigo que dá certo, né? E o que geralmente que as pessoas perguntam, porque eu recebo muitas perguntas dá certo mesmo? A inclusão é tranquilo? Como que é a inclusão dentro da escola, sabe? Então, assim, não existe, que eu falo, não existe receita de bolo. Cada criança é uma criança. Então, você tem que lidar, ontem eu expliquei isso para uma mãe, você tem que lidar com a criança, com a família da criança típica e da atípica. Porque os atípicos também tem que aceitar, tem que entender esse cenário, né? Então, e conseguir fazer com que as crianças entendam. Então, é capacitar, desde porteiro até o presidente, eu falo. Para você ter uma escola inclusiva... Ou seja, gente, ela não dorme. Ela só sonha, olha o Disney. Porque você tem que capacitar,
né? Você tem que capacitar os inspetores, você tem que capacitar porque eles precisam entender o porquê que a criança chora, o porquê que a criança desregula. Você tem que capacitar a tia da cantina, os professores. Por quê? Porque eles, às vezes, não é porque eles não sabem, porque eles têm medo, porque eles não sabem como conduzir e tá tudo bem. E isso que tem que entender, tá tudo bem, eu estou aqui para capacitar vocês. Então, você tem que ter todo esse cenário, né? Então, assim, mas eu tô bem, tô feliz, entendeu? Porque é um projeto encantador. Muito É bem. um projeto que assim, me emociona. Me emociona mesmo porque eu falo que é algo divino, sabe? É além do que a gente já faz. Quando você fala que é algo divino, se é algo ali que você faz, o seu colégio é um colégio particular. Sim, um colégio particular. Beleza. E na escola pública? Mais desafiador ainda, né? Tô aqui pensando, né? Pô, colégio particular já tem esse desafio. E a escola pública? Né? Fico imaginando tentar uma escola pública conectar uma clínica. Como é que seria isso, né? Como é que faz isso? Seria se tivesse uma clínica para atender as crianças na parte pública também, né? Porque se nasce 36, a cada 36 crianças nasce uma com autismo, ela vai nascer em todas as regiões. Com certeza. Em todas as classes sociais, enfim. Que vai nascer alguém que vai estar na escola pública. A pergunta que eu me faço agora, né, olhando para um futuro, já logo no mundo das exatas aqui, em algum momento, como é que a gente olha para a escola pública? Deveria ter uma clínica associada à escola pública para conseguir ter o mesmo cenário, porque as pessoas têm que ter a mesma oportunidade. Mesma igualdade, né? Igualdade, né? Equidade e igualdade. E, assim, você tem planos para isso? Você pensa, como é que seria, aqui na tua cabeça agora, como é que seria o mundo, né, de inclusão com uma escola, com uma clínica ao lado de uma escola pública ou que atendesse uma geografia ali, que atendesse 2, 3 escolas públicas? Você consegue imaginar um plano desse? Com certeza. Porque se você tiver uma clínica para atender tão bem a escola pública, fica mais, eu falo que a inclusão vai ficar mais leve. Né? Vai ficar mais próximo, vai poder ajudar os professores, porque a maior culpa hoje que é o culpado da história toda é o professor que não consegue dar conta, né? E eu sou contra isso, porque o professor ele precisa ter ferramentas dentro de sala de aula para ele conseguir fazer um bom trabalho, porque a gente tem bons professores, tanto na rede particular quanto na rede pública, mas cadê as ferramentas para ele poder trabalhar? Então ele precisa sim ter o acompanhante escolar dentro de sala de aula. E eu não falo, às vezes, ter um acompanhante, por exemplo, na escola pública, um para todo mundo. Não. Tem criança, dependendo do nível de suporte, precisa um para um. Igual acompanhante terapêutico. Então, para quê? Para que o professor consiga. Às vezes a professora fica perdida com 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, no público, que ela não sabe para quem que ela atende primeiro. E não é só autista. Né? É autista, é Down, é cadeirante. Então, é uma diversidade dentro de uma sala de aula que, coitado do professor, é um para todo mundo. E ela tem que dar conta disso tudo, desse cenário todo. Né? Então, imagina quantos PEIs ela deveria fazer dentro de uma própria sala. O que é PEI? Plano de ensino individualizado. Então, a criança, quando ela tem uma necessidade, o professor precisa, não só o professor, toda a equipe precisa elaborar esse plano para essa criança para ter um bom desenvolvimento dentro da parte acadêmica. Né? Então, veja, e ela consegue fazer sozinha? Não. Mas na escola pública tem um PEI? Deveria. Deveria. Poucas têm. Mas eu vejo que tem muitos professores se dedicando a isso. Tem muito professor fazendo material para fazer o atendimento dessas crianças. Como é que seria um treinamento para os professores da área pública para a gente falar sobre essa inclusão, em específico autismo? Eu acredito que uma plataforma em EAD ajudaria bastante, mas nada como a prática. Precisa da prática. Para eles poderem entender, para eles fazerem manejo de comportamento, que acho que essa é uma pergunta que tem muito. O que eu faço numa crise? Né? Eu acho que todos os professores deveriam ter cursos para manejo de crise, todos deveriam ter, todos. Porque assim, o professor não sabe o que fazer. Nene, nosso papo aqui está maravilhoso. É duro quando a gente pega esses convidados assim,
que vem, que a gente quer fazer 1001 perguntas, de repente só eu aqui fico falando e não deixo a pessoa falar, e não é o que eu quero que o convidado fale, quanto menos eu falar aqui, melhor, né? Mas aí, quais são os planos milênio futuro? Você tem planos para o futuro? Você tem... O que é que você pensa do futuro? Fala para mim, porque você falou tanta coisa legal, né, para uma sociedade. Eu já fiz mais de 1.300 palestras, 1.368 palestras, entre corporativa e social. E às vezes eu chego num lugar e eu não reconheço a pessoa que me assistiu. E a pessoa, nossa! Sabe, a pessoa se emociona quando me vê. E aí a gente tem que ter todo um cuidado, porque você pode estragar tudo que você disse lá atrás. Mas você fala que não lembrou. E na verdade, eu falo, onde você me viu? Você tem todo um... E para mim é um momento de muita felicidade, porque quando eu estou naquele momento, seja na indústria, seja, enfim, ou uma palestra social, que a pessoa me reconhece, eu tenho no meu coração assim, uma gratidão. E aquele momento eu vou mais forte para a próxima palestra, ou vou mais forte para aquele mesmo lugar, né? Como é que você se sente quando uma família chega para você? Você falou um pouquinho, mas eu queria só me aprofundar nisso, porque o mundo está tão cheio de críticas. Eu não gosto de crítica, e não é que eu não gosto de ser criticado. Eu procuro ter um pouco de empatia numa determinada situação, mas como é que é para você olhar um pai ou uma mãe e chegar lá para você, Milene, muito obrigado. Como é que você se sente? É emocionante, porque assim, como eu agora estou aparecendo mais no Instagram, as pessoas estão curtindo os meus vídeos, tem toda essa parte da mídia. Quando a pessoa ela vem no colégio, ela quer falar comigo, me perguntam, mas eu consigo falar com ela? Eu falo, sim, consegue falar comigo. E a pessoa reconhece e vem com uma palavra de gratidão para você. Eu acho que não tem preço, né? Não tem preço. Eu acho que cada vez mais isso ele motiva para você conseguir querer fazer mais coisas por essas pessoas, sabe? Conseguir almejar. O reconhecimento ele é bom, mas não é o reconhecimento, é eu fazer a diferença na vida daquela família. Eu acho que você impactou, né? Eu consegui chegar, né? Na verdade, eu consegui você fazer a diferença. Não é que você motivou aquela família, nada, você ativou nela um sentimento de reciprocidade para aquilo que você entregou. Com certeza. Isso é mágico demais. E assim, a pessoa sai, às vezes ela entra na escola, na clínica, perdida, sem rumo, e eu oriento. Eu transbordo conhecimento, né, para aquela família e ela sai orientada. Eu fico tão feliz que eu consegui fazer a diferença naquela família. Você está falando desse esse acesso que as pessoas têm a você, e eu trabalhei com educação há muitos anos, eu sei quanto um divulgador sofre para conseguir contato com o diretor de escola. E nós agora, com Tese Educação, o que a gente está levando para as escolas, é desafiador você ter disponibilidade da diretora. E às vezes, de vez em quando, até entendo, porque são inúmeros fornecedores falando de produto. Mas eu percebo que você entende bem o teu papel dentro da escola ali, na hora de falar com o pai e com a mãe. E aí eu queria deixar um recado para você, papai, mamãe aí, você, família que está nos assistindo. Cara, leve esse conteúdo para alguém, porque... eu vou falar uma coisa que eu estou imaginando na minha cabeça agora. Eu acho que você não está transmitindo só educação para uma criança atípica, né? Não. Você está salvando famílias, você deve estar restaurando casamentos, você deve estar transbordando de tal forma na vida da família, porque... E eu peço para que você mande esse vídeo para alguém, no sentido de... não é de mídia aqui, não. É porque quando eu começo a fazer conta e olho outros cenários, que eu não vou falar de outros cenários mais trágicos aqui, isso é muito importante para se antecipar algumas coisas que acabam acontecendo no meio do caminho, pelas leituras que a gente tem de dados, enfim, dados tristes. Milene, eu queria te fazer um pedido. Pode fazer. Nossa. Você volta? Eu o quê? Você volta aqui? Volto, com certeza. Vamos falar de muito... às 7 horas aqui. Vamos falar sobre muitos assuntos Você ainda. volta aqui? Volto. Tá bom. Então, já que você volta, eu fico mais tranquilo. Ó, gente, ela falou aqui, tá gravado, não sou eu, é ela que tá dizendo. Menina, deixa um recado para a sociedade que vai te assistir, as pessoas que vão te assistir. Deixa um recado para essas centenas e milhares de pessoas que vão te assistir. Porque acho que você tem muito a agregar na vida das pessoas pelo Brasil e pelo mundo, né? Talvez alguém que esteja fora desse país aí com essa dificuldade, olhando por tantas coisas para buscar em outros países e precisa voltar, não sabe o caminho aqui, tem um lugar acolhedor.
que você pode dizer para essa população imensa que vai te assistir aí? Eu trabalho bastante com a inclusão, com a educação inclusiva. Eu luto por ela, tá? Já vai fazer alguns anos. E construindo a clínica, ela veio para conectar corações, né? Eu trabalho com a ciência, faço o restaurante das famílias. Então, venha nos conhecer, venha conhecer tanto o colégio quanto a clínica, para vocês verem que a gente consegue conectar corações, a gente consegue conectar vidas e transformar as vidas das nossas crianças, que é o mais importante, né? É fazer a diferença, fazer com que eles cresçam, tenham autonomia de vida, que é o que a gente espera de qualquer criança, típica ou atípica. Bom, senhoras e senhores, podcast hoje foi incrível. Milene, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Muita gratidão, né? Eu acredito que os propósitos, eles nos encontram. Sim. Eu não acho que o meu propósito vai ao encontro, né? Eu achava que palestrar era meu propósito, depois, com o passar dos anos, eu vi que meu propósito me encontrou. E meu propósito hoje é ajudar as pessoas que não nasceram ainda através daquelas que aqui estão. E quando você fala da sua trajetória, eu fico aqui com o meu coração cheio de gratidão, porque são caminhos, né, diferentes para atingir pessoas, mas com o mesmo objetivo, que é transformar a vida das pessoas, deixar a vida das pessoas melhor. Então o TES veio muito para isso, e eu muito antes de o TES existir. Quando o TES passou a existir, eu tinha mais de 1000 palestras, mais de 1000 eventos feitos, mais de exilhões de vidas impactadas. Exílio não, milhares de vidas impactadas. E muito obrigado. Muito Sucesso obrigada. Na clínica e no colégio. Parabéns pela coragem, você e todos os outros que te auxiliam, como você disse, os diretores, mantenedoras. E peço que Deus continue te iluminando. Peço que Deus... Eu costumo dizer que Deus não joga dados. Não adianta a gente querer mudar o caminho a certas horas. Acho que é 3. Deus não vai falar que é acho. Então, realmente, teu propósito te encontrou, te conectou. Então, que Deus te abençoe, te proteja, você, toda a sua família, todos os seus familiares. Trabalho é bênção, que abençoe seu colégio, abençoe sua clínica, para que só multiplique, só transborde ainda mais na vida das pessoas. Que desejo sucesso na sua trajetória, desejo sucesso na sua família, desejo prosperidade financeira e tudo que você merecer, porque o que você faz pelas pessoas, ainda que é através de um business, mas o impacto é muito grande numa sociedade. Então, parabéns, Deus te abençoe. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela confiança e pode ter certeza que voltarei. É isso aí. Karina, ó, é o seguinte, ó, já veio o Fábio aqui, já veio a Milene, ó, tô te esperando. Como é que tá a sua agenda aí? Fala aí, vem bater um papo com a gente aqui e falar mais desse projeto maravilhoso que vocês têm. Beijo no coração, eu sou coisa boa de Deus, você é coisa boa de Deus, somos coisa boa de Deus. Um forte abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Bye.